Fala galera, meu nome é Davi Caldas, você está no Intelectus Podcast, seu podcast de teologia e assuntos afins. Esse é o episódio número 89 e hoje nós vamos conversar sobre o dízimo. Nós precisamos ainda dar o dízimo na nova aliança? O dízimo é para a igreja ou era apenas para os judeus, era apenas na antiga aliança? Essas e outras perguntas serão respondidas nesse episódio. Antes de mais nada, você já sabe, se você está ouvindo esse podcast no YouTube, não deixe de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal caso não seja inscrito e ativar o sininho de notificações para não perder as nossas atualizações. Se estiver ouvindo esse podcast em outra plataforma de vídeos ou de podcasts, também não deixe de divulgar este trabalho. Você também pode ajudar financeiramente este podcast fazendo um Pix para a chave davicaldasb, este B é de Bezerra, @gmail.com. Dito isso, vamos começar o episódio. Bom, hoje eu quero conversar um pouco com o ouvinte, o espectador, sobre dízimo. O assunto dízimo ele tem se tornado cada vez mais polêmico e muitos teólogos têm surgido nos últimos anos, talvez nos últimos 20 anos, aqui no Brasil, defendendo que o dízimo não é uma lei ou uma prática da nova aliança, mas da antiga aliança. E que nós, como igreja, como cristãos, não deveríamos continuar essa prática, a prática do dízimo, porque ela é uma prática da antiga aliança, uma prática dos judeus. Nós não estamos debaixo da antiga aliança, nós não somos judeus e, portanto, essa prática, essa lei não seria para nós, ok? E essa é uma discussão, pelo menos no Brasil, relativamente nova. No Brasil, o mais comum sempre foi as igrejas terem essa instituição do dízimo, os cristãos darem o dízimo. Inclusive, não era muito comum os cristãos questionarem o dízimo, era mais comum os não cristãos questionarem o dízimo, né? Então sempre teve aquela coisa do não cristão dizer, você é cristão, você é de igreja, você dá dízimo para pastor, enfim, em tom de crítica. Mas o cristão em si, ele nunca teve esse tipo de questionamento aqui no Brasil, ok? No entanto, nos últimos anos, isso tem se tornado cada vez mais frequente, né? Essa ideia de que, olha, essa coisa de dízimo é do Antigo Testamento, é dos judeus, não tem a ver com cristão, não tem a ver com igreja. E eu gostaria de defender, nesse episódio, que o dízimo deve ser continuado sim, que o dízimo ele se aplica à igreja, e não apenas ao Antigo Testamento, e não apenas aos judeus. Mas eu gostaria de fazer isso de uma maneira um pouco diferente. Geralmente as pessoas que defendem o dízimo, elas se utilizam do seguinte argumento. O dízimo aparece na Bíblia 2 vezes antes da lei de Moisés. Uma vez é com Abraão. Abraão, em determinado momento, ele dá o dízimo dos despojos de uma guerra, uma batalha que ele participou. Ele dá esse dízimo para Melquisedeque, que era um sacerdote da época. E Abraão existiu muito antes de Israel, muito antes de Moisés, muito antes da lei escrita, da Torá, né? E você tem um segundo caso de dízimo, que é o do neto de Abraão, né? O filho de Isaac, né? Abraão teve como filho Isaac, Isaac teve como filho Jacó. E aí Jacó, ele faz um pacto com Deus em determinado momento da sua vida de que 10% da sua renda ele ofertaria a Deus a partir de determinado momento da sua vida. Ele trabalhava com rebanhos e aí a 10ª parte do rebanho ele separava para Deus, ele ofertava a Deus. E aí o argumento é, se esses casos de dízimos aconteceram antes da lei de Moisés, então eles não são específicos para os judeus, para Israel. Eles são gerais e, portanto, eles ainda se aplicariam à igreja hoje. O problema desse argumento é que não existe, nos 2 casos, uma ordem expressa de Deus de que o dízimo deveria ser dado. Tampouco uma ordem expressa de Deus de que ele deveria ser dado regularmente. E no caso de Abraão, nem há evidência de que ele dava o dízimo regularmente. Você só tem um caso de uma guerra que ele participou e ele deu os 10%. Mas o texto não diz que regularmente ele ofertava 10% da sua renda a Deus. No caso de Isaac, ele passa a fazer isso regularmente em determinado ponto da sua vida. Mas é um pacto que ele faz com Deus, é a iniciativa dele, não é uma ordem de Deus. O que dá a entender
se a gente fosse fazer a aplicação desse texto, que você pode fazer pactos com Deus, mas aqui é a iniciativa dele. Então, fica ruim você se utilizar desses dois textos para dizer que o dízimo continua na nova aliança. Esses textos eles até têm a sua importância, e eu posso explicar isso depois, no sentido de eles foram colocados na Bíblia Sagrada e tudo que é colocado na Bíblia Sagrada tem uma razão, tudo que é colocado na Bíblia Sagrada serve de instrução para nós. Então a gente consegue fazer um argumento indireto de que aprouve a Deus deixar esses exemplos na Bíblia Sagrada antes mesmo da lei, para que isso servisse de instrução não só para os judeus depois, para Israel depois, mas também para a igreja depois. Então a gente consegue fazer esse argumento, é até um bom argumento, mas não me parece que ele é suficiente. Então eu queria trilhar um caminho um pouco diferente nessa defesa da continuidade do dízimo, ok? E muito bem, o meu método aqui ele vai ser o seguinte. Primeiramente, eu vou fazer uma análise lógica. E aí depois de fazer a análise lógica, aí eu vou começar a entrar na Bíblia Sagrada, ok? Isso vai ser importante porque eu quero mostrar para o ouvinte, para o espectador, que a Bíblia Sagrada ela confirma a análise lógica que eu vou fazer aqui. E que a análise lógica, por ser lógica, ela faz sentido, evidentemente, porque ela é lógica, ok? Então, eu acho que esse é um bom método para a gente trabalhar, ok? Eu quero começar da seguinte maneira. Estamos na era da igreja, estamos na nova aliança, Jesus instituiu a sua igreja, e aí eu tenho uma pergunta para fazer. Nós que fazemos parte da Igreja de Cristo, e mais, nós que fazemos parte de alguma comunidade local, alguma igreja local, a gente congrega em uma igreja local, a gente frequenta pelo menos uma vez por semana, às vezes mais, a gente está sempre com irmãos daquela localidade, enfim, a gente faz parte de uma igreja, somos membros de uma igreja. Não precisa ser uma igreja denominacional, ok? Qualquer ajuntamento de cristãos que se reúne para ler a Bíblia, para orar, para fazer o bem ao próximo, para cultuar o Senhor, para louvar o Senhor, e que faz isso regularmente, ok? Então isso é uma igreja. Pode ter um CNPJ, pode não ter, pode ter um nome, pode não ter, enfim. Nós temos ali a nossa participação em uma igreja local. Primeira pergunta. Nós precisamos doar alguma parte do nosso salário, do nosso rendimento a essa comunidade? A gente precisa fazer isso? Essa é a primeira pergunta. E a resposta, do ponto de vista lógico, é sim. Por quê? Porque, evidentemente, essa instituição, esse agrupamento de pessoas, ele tem alguns gastos, ok? Quais são os gastos? Primeiro, existe um pastor nessa comunidade, ou pelo menos deve existir. O que é um pastor? É alguém que vai explicar as escrituras para as pessoas, que vai instruir, que vai ensinar, que vai ajudar as pessoas a entenderem as escrituras, a entenderem a vontade de Deus, ou seja, um professor, né? Alguém que sabe mais, alguém que é um mestre, que é um guia. É preciso ter essa figura, ok? Alguém que prega o evangelho, não só para os de fora, mas para os de dentro, porque é importante que os de dentro da comunidade estejam sendo alimentados pela palavra sempre, regularmente. Então é importante que tenha alguém que traga a palavra, que sabe instruir e pregar, né, para que a palavra ela seja interiorizada pelas pessoas. Alguém que esteja cuidando da comunidade, que presida a comunidade de determinada maneira, que conduza a comunidade. Então é importante haver essa figura de uma autoridade espiritual. E veja, quando eu digo autoridade espiritual, não é que é esse indivíduo, essa pessoa que vai ter esse cargo, ele estará acima de todos os irmãos, ele vai ter um poder ilimitado, ou qualquer coisa do tipo. Veja, ele é igual a todos os outros irmãos. A diferença é que ele vai ter uma função específica.
e ele vai ter uma função específica porque ele vai ser preparado para isso. Entende-se que um líder, ele precisa ter esse preparo. Então, se ele vai instruir, ele precisa ter um preparo específico maior na palavra e por aí vai. Então, não é que ele é maior ou melhor ou que ele tem um poder ilimitado, né? Ele apenas é alguém que é preparado para isso. Então, é importante ter um pastor. A gente tem esses exemplos no Novo Testamento. As comunidades tinham um pastor, né? O termo geralmente utilizado não é pastor, né? Na verdade, geralmente se utiliza o termo bispo. Existiam outros termos também, tinha um presbítero, por exemplo. Enfim, a igreja precisa ter líderes, ok? Esses líderes, eles precisam receber pelo trabalho que eles desempenham, porque eles estão gastando seu tempo ali. O tempo que eles gastam ali é um tempo que eles não podem gastar no trabalho e, portanto, eles precisam receber, porque eles precisam sobreviver, eles precisam comer e eles precisam receber pelo serviço que eles estão prestando, né? Por mais que seja algo para Deus e para o próximo, as pessoas precisam comer, né? As pessoas precisam viver, precisam vestir, né? Então é importante que essa pessoa receba da comunidade. Além disso, o mais adequado é que o pastor ele tenha exclusividade, ele possa se dedicar apenas a isso, porque se ele tiver que fazer isso e também trabalhar, óbvio que ele vai ter menos tempo para se dedicar aos irmãos, à palavra, e é óbvio que a qualidade do que ele vai fazer não vai ser tão grande, ok? Então é importante que ele tenha esse ofício como um trabalho mesmo, como a sua ocupação, ok? Aquilo que ele faz regularmente, que ele seja exclusivo para a igreja, e assim ele vai poder se dedicar melhor. Para que exista um pastor ou mais de um pastor e eles sejam exclusivos para a igreja, é necessário que a igreja pague o salário desse pastor, ok? É necessário que esse pastor ele tenha dinheiro suficiente para sobreviver e para que a sua família sobreviva, né? Porque esse pastor ele pode ser casado, ele pode ter 1, 2, 3, 4, 5 filhos, por exemplo. Então ele precisa ter recursos para que ele possa comer, vestir, ele precisa de recursos para que ele possa um dia se aposentar, né? Para que ele possa ter a sua casa, para que ele possa pagar suas contas. Então a igreja precisa custear isso, ok? Além disso, você tem os missionários. Os missionários, eles são um pouco diferentes dos pastores no sentido de que eles não param em um lugar só, ou pelo menos não param em um lugar só por muito tempo. Eles estão sempre migrando de lugar em lugar, né? O missionário ele sai de um lugar, vai para outro, evangeliza por ali, planta uma igreja, depois sai daquele lugar, vai para outro, evangeliza e por aí vai. E o missionário, da mesma forma como o pastor, o mais adequado é que ele seja exclusivo, que ele faça só isso, até porque, veja, como que alguém que tem um trabalho, ele vai poder sair do lugar onde ele mora e ir para um outro lugar totalmente diferente para iniciar a vida, para evangelizar naquele lugar? Ele vai ficar saindo do seu trabalho, tendo que buscar outro emprego, não é o mais adequado. O mais adequado é que o missionário ele seja exclusivo, ele viva para pregar o evangelho. E para que existam missionários exclusivos da igreja, né, é necessário que existam pessoas que trabalhem normalmente. É necessário que existam pessoas com trabalhos seculares e que através desses trabalhos seculares essas pessoas dentro da igreja possam tirar uma parte da sua renda para auxiliar esses missionários. Eu e minha esposa, a gente ajuda mensalmente alguns missionários e essas pessoas elas trabalham exclusivamente para a obra de Deus. Se não houver quem ajude essas pessoas não têm como continuar a pregar o evangelho, a fazer a missão, né? E aí aqui é um ponto interessante porque, veja, Deus não impõe a todas as pessoas que todos sejam missionários, nesse sentido de ser um missionário exclusivo, ok? Todos têm uma missão, evidentemente. Todos devem ser missionários dentro do seu escopo, dentro da sua área de atuação. Mas o missionário integral, exclusivo, Deus não pede isso de todos. Deus tem funções diferentes para cada pessoa. Agora, uma vez que Deus não te comissionou
a ser um missionário em tempo integral, isso significa que alguém vai fazer esse trabalho, ok? E se alguém vai fazer esse trabalho e você foi, entre aspas, poupado de fazer esse trabalho, o seu trabalho é ajudar essa pessoa. Não faz sentido que existam pessoas que preguem o evangelho e de maneira integral no nosso lugar, vamos colocar assim entre aspas, e que nós não ajudemos essas pessoas. Se você nem prega o evangelho em tempo integral, nem ajuda as pessoas que pregam o evangelho em tempo integral, você não está ajudando em nada. Então é importante que você possa custear os missionários, ok? E quanto mais missionários a igreja tiver, melhor nesse sentido. Mas quanto mais missionários a igreja tiver, mais a igreja também vai ter que ajudar esses missionários para que eles possam sobreviver e manter a sua obra. Então vamos lá. O cristão que é membro de uma igreja local, ele precisa ajudar a custear a vida do pastor, ajudar a custear a vida dos missionários. Aí, para além disso, a gente tem o quê? A gente tem as pessoas necessitadas, tanto dentro da localidade quanto fora da localidade. Essas pessoas precisam da ajuda da igreja, da ajuda da comunidade. Então, mais uma vez, é necessário que a igreja, que o crente que faz parte dessa igreja, ele tire uma parte da sua renda para que essa renda ajude as pessoas necessitadas, a pessoa que está desempregada, a pessoa que ficou viúva e não tem um emprego porque era o marido que sustentava, enfim, as pessoas que de alguma maneira estão desassistidas, tanto dentro da comunidade, em primeiro lugar dentro da comunidade, porque a gente primeiro precisa ajudar os nossos, né, como fora da comunidade, pessoas que às vezes vão precisar da ajuda da igreja. E a igreja tem que estar lá para poder ajudar. Aí, para além da ajuda aos necessitados, a igreja também tem custos com eventos que acontecem na comunidade, ok? E não precisam ser grandes eventos, às vezes eventos pequenos eles vão necessitar de um custeio. Por exemplo, a gente faz um almoço toda semana com a comunidade, ou a gente faz um lanche toda semana ou com a comunidade, ou uma vez por mês. De vez em quando a gente faz uma festa para comemorar alguma coisa, enfim, não sei. Cada comunidade tem aí os seus eventos, né? Esses eventos também precisam ser custeados pela comunidade. Então, mais uma vez, se você é um crente que faz parte de uma comunidade, você vai ter que tirar uma parte da sua renda para poder custear essas atividades, esses eventos que acontecem nessa localidade. A outra coisa que a igreja também precisa custear, dependendo de onde acontecem as reuniões, existe um gasto maior ou menor com o local da reunião, né? Então, se é um local específico, né, no passado as reuniões aconteciam muito nas casas das pessoas. Depois você passou a ter, no cristianismo, né, os templos, né, que são como se fossem as sinagogas judaicas, lugares específicos, prédios específicos, onde as reuniões acontecerão ali. E você precisa ter a limpeza do local. Se você for falar em tempos modernos, você tem a energia elétrica, e aí isso precisa ser pago. Você tem a água encanada, isso precisa ser pago. Tem um monte de coisas que tem a ver com a manutenção do local de reunião que carecem de custeio, que as pessoas precisam pagar por aquilo, ok? Então, mais uma vez, alguma parte da sua renda, se você é alguém que faz parte de uma igreja local, ela precisa ir para custear essas coisas. Nos dias de hoje, se você entra numa igreja e aquela igreja ela tem luz, ela tem um microfone, ela tem instrumentos onde há uma banda que toca os louvores, ela tem um telão para mostrar as músicas, né, para as pessoas cantarem, ela tem um ar-condicionado, ela tem os bancos, ela tem o púlpito, tudo isso, fora o próprio local, tudo isso custou dinheiro, tudo isso foi pago de alguma maneira. Então você precisa, se você faz parte dessa instituição, você precisa estar doando uma parte da sua renda para que isso seja mantido, para que exista uma limpeza. A igreja tem banheiro, alguém limpa esses banheiros, produtos são comprados, produtos de limpeza são comprados. Então existem custos e esses custos precisam ser arcados
pelas pessoas que fazem parte dessa comunidade. Então a primeira pergunta é: se eu sou um cristão, faço parte de uma igreja local, uma parte da minha renda precisa ser usada, eu preciso dar uma parte da minha renda para custear atividades dessa comunidade? Sim, com certeza. Do ponto de vista lógico, sim. Senão não tem como você ter uma igreja, ok? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta: essa parte da minha renda que eu preciso doar, eu tenho que fazer isso de maneira regular? Ou seja, tem que ser sempre, tem que ser frequente? Ou eu posso doar uma vez aqui, depois uma outra vez quando eu quiser, enfim. Ou tem que ser regular, tem que ser frequente. E a resposta é: tem que ser regular. Por quê? Porque todos esses custos que a gente acabou de mencionar aqui, eles são regulares. Voltando para a igreja nos dias de hoje, você tem lá a conta de luz, a conta de água, os produtos para limpar o banheiro. Tudo isso é regular, a gente tem que estar comprando sempre. Não há um momento em que para. Isso é regular, isso precisa ser custeado o tempo todo. Ok? Então, se eu dou uma parte da minha renda hoje e só vou dar uma outra parte da minha renda um ano depois, e como é que você custeia essas coisas nesse meio tempo, né? Aí vamos pegar a questão do pastor. O pastor, ele tem os seus custos também regulares. Ele precisa comer todos os dias, ele precisa vestir todos os dias, ele tem as suas contas para pagar todos os dias. Então, como é que o nosso custeio não vai ser regular se os gastos do pastor são regulares? Se ele é uma pessoa como qualquer um de nós, né? Imagina se você trabalha no seu trabalho secular e o teu patrão diz assim: olha, eu vou te pagar, mas eu não vou te pagar regularmente. Eu vou te pagar um dia e depois, daqui a 3 meses, de repente eu pago de novo. Como é que você vai pagar suas contas assim, né? Como é que você vai sobreviver? Não faz sentido. Então tem que ser regular. Mesma coisa em relação aos missionários. Mesma coisa em relação a todos os custos da igreja. Todos os custos são regulares. Talvez o que seja menos regular seja a questão dos eventos, né? De repente a igreja não faz eventos de maneira regular, mas enfim, tudo que é regular dentro da igreja, em termos de gasto, em termos de custo, as pessoas da comunidade precisam custear de maneira regular. Então, é preciso haver uma doação? É preciso haver uma doação regular? Também. Terceira pergunta: essa doação que precisa acontecer, que precisa ser regular, ela precisa ser proporcional à renda de cada um? E a resposta, pela lógica, pelo bom senso, também parece ser sim. Porque, veja, não faz sentido que você tenha numa comunidade uma pessoa que ganhe muito bem e ela doe pouco, muito pouco, e outro que ganhe muito mal e doe quase tudo da sua renda. Isso não faz sentido, isso não é justo. Então, o mais racional e o mais justo e o mais correto e aquilo que está dentro do bom senso é: as pessoas ajudam proporcionalmente à sua renda. E, obviamente, quem tem renda, quem não tem renda, não tem como ajudar, não tem como auxiliar. A igreja ela não é como um clube que, se a pessoa não pagar, ela não pode mais participar, ok? Não é assim que funciona a igreja. Ao mesmo tempo, todos aqueles que recebem alguma coisa, que têm alguma renda, elas precisam participar no custeio, já que elas fazem parte da comunidade. Se você faz parte da comunidade, você tem que ajudar a comunidade, né? Mas o correto, o racional, é que tudo isso seja feito de maneira proporcional. Então, quem tem mais, doa mais. Quem tem menos, doa menos. A melhor maneira de você organizar isso é pelo percentual. Por quê? O percentual, por ele tornar a doação proporcional, ele faz ao mesmo tempo com que cada um doe segundo aquilo que recebe. Quem ganha mais, doa mais. Quem ganha menos, doa menos. Mas ao mesmo tempo com que cada um doe a mesma proporção. Então, tanto o cara que ganha 10 mil reais por mês quanto o cara que ganha 1.500, eles vão doar um mesmo percentual. Ok? Então a proporção é igual, ou seja, você tem aqui todos participando segundo a sua renda, e é algo justo. Então note, já chegamos aqui à conclusão de que se você faz parte de uma igreja local, você precisa doar uma parte da sua renda.
essa doação precisa ser regular, essa doação precisa ser proporcional. Isso só a partir da lógica. A gente está usando só a lógica, só o bom senso, ok? A próxima questão que surge é: qual deve ser o percentual? O quanto de porcentagem que cada um deve pagar regularmente para manter essa instituição? Bom, a gente não está usando aqui a Bíblia, a gente está usando só o raciocínio lógico, tá? Não havendo nenhuma instrução de Deus específica sobre esse assunto, a gente pode tentar usar o bom senso para se aproximar do que poderia ser um percentual razoável, ok? E usando o bom senso, a primeira coisa que a gente poderia dizer é: não faz sentido que seja um percentual próximo a 100%, porque isso seria muito oneroso, principalmente para as pessoas que ganham pouco. Talvez alguém que ganhe muito dinheiro consiga viver com 10% da sua renda, com 5% da sua renda, e doa a maior parte para a igreja. Mas isso não vai acontecer no caso de uma pessoa que ganha um salário mínimo, por exemplo. É muita grana, é muito dinheiro. Então, não é razoável que seja a maior parte da renda da pessoa. Não é razoável que seja quase 100%. Okay? Então, pelo bom senso, a gente poderia dizer que esse auxílio à igreja, esse custeio à igreja, precisa ser algo menor que a metade da nossa renda. Menor que 50%. Tem que ser menos que 50%. Tem que ser a menor parte. Okay? Esse, do ponto de vista do bom senso, seria o primeiro ponto. Mas veja, se você paga quase a metade, isso também parece ser bastante coisa, né? Imagina que hoje uma pessoa que recebe salário mínimo tivesse que tirar metade para o auxílio das atividades da igreja. Parece bastante coisa, né? E, inclusive, né, se você tem ali 49,9%, é muito próximo de, por exemplo, 51%, né, que já é mais que a metade, ou seja, é um custo muito elevado. Muito próximo da metade é muito próximo da maior parte. É isso que eu estou querendo dizer. Se é quase 50%, é quase 51%, o que é a maior parte da sua renda. Então, talvez, mais uma vez, para quem tem muito dinheiro, ok, seja possível, mas para quem não tem, não seja, certo? Então, não parece ser o caso desse percentual ter que ser tão alto. Então, se não pode ser próximo de 100% e não pode ser próximo de 50%, então, pelo bom senso, seria razoável dizer que tem que ser algo menor que a metade da metade, ok? Ou seja, a metade é 50%. A metade da metade é 25%. Então, algo menor que 25% é algo que está bem distante da metade. Isso faria com que a maior parte da renda ficasse com a própria pessoa. Mais de 75% vai ficar com a própria pessoa. Então, nós podemos dizer que, de fato, é uma minoria da minoria a parte da renda do indivíduo que iria para o custeio das coisas da igreja. Então, a gente poderia fechar aqui em alguma coisa menor que 25%. Vai ser algo bem distante dos 100%, né? Por isso menos que 50%. E um pouco abaixo dos 25%, que aí fica bem distante dos 50%, que é a metade. Eu não sei se ficou claro isso para o ouvinte, para o espectador. Caso não tenha ficado claro, volte um pouquinho para poder entender o raciocínio. Então, algo menor que 25% parece ser uma boa faixa. Agora, o que vai ser exatamente, né, se vai ser 24% ou 23%, ou 22%, 21%, 20%, 15, 10, aí já não tem como a gente chegar à conclusão apenas a partir da lógica e do bom senso, ok? Mas a gente poderia chegar aí à conclusão de que alguma coisa menor que 25%. E veja, quando eu falo menor que 25%, eu estou falando, claro, de um mínimo, tá? Qualquer pessoa que queira doar mais do que 25%, 30%, 40%, 50%, 90%, 95%, isso aí é direito da pessoa. É escolha da pessoa. Se eu ganho muito dinheiro e eu acredito que eu posso doar a maior parte da minha renda, a grande maior parte da minha renda, e mesmo assim eu consigo sobreviver muito bem,
tá tudo certo. Agora, o que a gente está estabelecendo aqui é um mínimo, ou seja, o que é o mínimo para poder ajudar no custeio das coisas da igreja. E aí a gente encontrou aí essa faixa menor que 25%, que pode ser qualquer outra porcentagem, de repente 1%, não sei. Mas teria que ser menor que 25% pelo bom senso, ok? Muito bem, tendo respondido a essas perguntas e feito esses cálculos, agora a gente pode começar a ir para a Bíblia. E há um ponto interessante, quando a gente vai para a Bíblia, no Antigo Testamento, começando pelo Antigo Testamento, que é o seguinte: os judeus, na lei, eles não davam apenas um dízimo. Não existia um dízimo só na lei judaica. Na verdade, existiam 3 dízimos. Mais precisamente 4 dízimos. Só que tem um dízimo que era dentro de outro dízimo, né? Seria uma espécie de subdízimo. Então, vamos considerar aqui como 3. Tá? O primeiro dízimo, que a gente pode comentar, é o dízimo das festas. Então, existia um dízimo relacionado às festas dos judeus, que eram festas religiosas, eram festas anuais, ok? Então, as pessoas que tinham condições, evidentemente, elas juntavam 10% da sua renda para que quando elas fossem participar das festas religiosas, elas pudessem gastar esses 10% nesta festa, juntamente com pessoas que não tinham condições. Pobres, viúvas, estrangeiros, órfãos. Então elas gastavam com elas e com outras pessoas nessas festas. Okay? Então esse era um dos dízimos. Existe um segundo dízimo, que era o dízimo dos pobres. Esse dízimo ele não era pago sempre. Okay? Ele era pago de 3 em 3 anos, referente à colheita, à renda da pessoa desse terceiro ano. Okay? Então, primeiro ano não era pago esse dízimo, segundo ano não era pago esse dízimo, no terceiro ano aí você pagava os 10% relacionado à renda deste terceiro ano. Okay? Era o dízimo dos pobres. Para que ele servia? Para ajudar os pobres. Então, essa renda ela era colocada em alguns armazéns na cidade e as pessoas que não tinham condições, os desassistidos, eles iam até esses armazéns e podiam pegar alimento, podiam pegar o que estava ali naqueles armazéns, ok? Como esse dízimo ele não era pago todos os anos, ele só era pago no terceiro ano, então se a gente fizer a média por ano, ele acaba não sendo um dízimo, né? Você vai pegar esses 10% e vai dividir por 3. Então você vai ter 3,33%, ok? Então anualmente você tinha que separar, se a gente for colocar em termos de média, você tinha que separar 3,33% da sua renda para os pobres, ok? Então esse era um segundo dízimo pago pelos judeus. E você tem o terceiro dízimo, esse sim é o mais conhecido, que era o dízimo dos levitas. Os levitas, eles eram uma das tribos de Israel. Israel tinha 12 tribos, só que foi uma tribo que não recebeu terras na divisão de Israel. Então, todas as tribos tinham as suas terras, mas os levitas não tinham. Por quê? Porque os levitas foram projetados por Deus para estarem espalhados entre as tribos, já que era da tribo de Levi que você tinha os sacerdotes, que você tinha pessoas que trabalhavam para o bem espiritual do povo, que tinham algum ofício no templo ou qualquer coisa do tipo. Então eles tinham que estar espalhados por aí para poder instruir o povo, etc. e tal. E justamente também por eles terem esse ofício tão importante, esse ofício espiritual, eu acredito que Deus não deixou terras para que eles não se tornassem uma tribo muito poderosa e que pudesse usar esse poder de uma maneira corrupta, né? Então, deixar os levitas sem terra é uma forma de limitar um pouco o seu poder. Imagina, você tem uma tribo que já tem um ofício tão importante, ainda também tem terras, então isso poderia se virar contra os próprios israelitas. Então, penso eu que esse foi um mecanismo de Deus também para que a tribo de Levi não se tornasse superior às outras tribos. Então ela recebe um ofício muito importante, mas ao mesmo tempo ela não tem terras. E aí, claro, para você compensar o fato deles não terem terras
e o fato de que grande parte deles era sacerdote ou trabalhava com qualquer coisa referente ao espiritual, né, para o povo, essas pessoas precisavam receber uma renda para isso, para que pudessem sobreviver, ok? Para que pudessem ser pagos pelos seus serviços ao povo. Então, essa renda era o dízimo. Então, o dízimo levítico, o dízimo aos levitas, era pago por todas as tribos de Israel aos levitas para que eles pudessem manter o serviço do templo, para que eles pudessem sobreviver, para que eles pudessem desempenhar as atividades espirituais e para que eles pudessem ser ressarcidos, vamos colocar assim, por não terem terras como as demais tribos, ok? Então esse era o terceiro dízimo. E aí o quarto dízimo que eu falei, que é um subdízimo, é um dízimo dentro do dízimo, era justamente dentro da tribo de Levi, porque nem todo levita era sacerdote. Havia um grupo dentro dos levitas que eram sacerdotes, mas nem todos eram. Então, aqueles que não eram sacerdotes, eles deveriam separar 10% da sua renda para entregar aos sacerdotes, para que os sacerdotes pudessem ser pagos pelos seus serviços, pudessem sobreviver, ok? Então esse seria um subdízimo, vamos dizer assim. Mas na prática, no geral, vamos colocar assim, no macro, são 3 dízimos. Eram 3 dízimos que a lei impunha, ok? E muito bem, aqui vem um ponto interessante. Se nós somarmos esses 3 dízimos, nós chegamos a que percentual? Bom, dízimo dos levitas, 10%. Dízimo das festas, 10%. Aí já dá 20%. Dízimo dos pobres, 10%, mais 10% apenas no terceiro ano. Primeiro ano não, segundo ano não. Ou seja, se a gente for dividir por uma média, 10 dividido por 3, o que dá 3,33% mais ou menos. Então a gente vai pegar esse 3,33% e vai somar com os 20% que a gente já tinha, o que vai dar 23,33%. Então um judeu que dava regularmente esses 3 dízimos, no final ele estava dando cerca de 23,33% da sua renda. Você notou? 23,33% da renda é um pouco menos que 25%, que é o número que a gente tinha chegado agora há pouco, usando apenas o bom senso e o raciocínio lógico. Então assim, para mim, Davi, isso não parece ser mera coincidência, tá? Para mim, isso é uma forma de confirmação de que o bom senso está correto, de que o raciocínio lógico está correto, porque no fim das contas era cerca de 23% aí que o judeu dizimista fiel, que ele separava para as coisas de Deus, para ajudar os outros, para os levitas e por aí vai. Então não me parece ser uma mera coincidência. Então agora vamos começar a pensar um pouquinho. O dízimo dos pobres, faria sentido que o dízimo dos pobres continuasse na era da igreja, na nova aliança? Faria sentido? A meu ver, faria todo sentido, porque existiam pobres na época e continuam existindo pobres hoje. Inclusive, a Bíblia fala em Deuteronômio e Jesus fala que pobres a gente sempre terá, sempre existirão pobres na terra, né? Não só na terra de Israel, mas em todos os lugares. Então, faz sentido que se continue separando uma parte da renda para os pobres? Faz todo sentido, ok? Então, em tese, a princípio, né, a gente poderia dizer que o dízimo dos pobres poderia continuar na era da igreja. Entretanto, existe um ponto que a gente precisa trabalhar aqui, que é o seguinte: quando essas leis foram dadas, quando toda a Torá foi dada a Israel, a Torá foi dada a um Israel sem Estado. E um Israel que era para não ter Estado mesmo, ok? Deus projetou Israel para ser uma nação não estatal, uma nação que não tinha Estado. Israel não tinha rei, inicialmente. Não tinha um poder executivo, não tinha um poder legislativo, porque a lei já estava pronta, Deus só deu a lei, então não tinha um poder legislativo. Não tinha um palácio, né, para que o rei morasse e os governantes morassem, né? Não tinha nem rei, então para que teria um palácio também, né? Não tinha um exército regular, não tinha impostos,
Alguns vão dizer que os dízimos eram impostos. Não, os dízimos não eram impostos. Os dízimos eram obrigações espirituais. Não havia nenhum poder civil que poderia obrigar alguém a pagar o dízimo. Então eram obrigações espirituais. Não dá para você dizer que os dízimos eram impostos. A gente já falou sobre isso em outros episódios, tá? Então não tinha imposto, ok? Ah, você tinha os juízes, mas os juízes não faziam parte de um estado. Eles eram árbitros escolhidos pelo próprio povo dentro das localidades. Não tinha juízes de 10 pessoas, de 50 pessoas, de 100 pessoas, de 1000 pessoas. E aí os casos mais difíceis iam escalando. Mas essas pessoas eram pessoas da própria comunidade, eram árbitros, não faziam parte de um estado. Então, Israel não tinha estado. E tem vários autores que concordam com isso, ok? Que concordam com essa afirmação. Uma vez que Israel não tinha Estado, evidentemente, a assistência social precisava ser prestada pelos próprios indivíduos, pelos próprios grupos, pelas associações de pessoas, pela sociedade, que é o natural, é o correto. A assistência social deve ser prestada por indivíduos, por associações livres, por grupos, e não por uma entidade central que a gente chama de Estado e que faz isso por meio da violência, ok? É a sociedade que deve prestar a assistência social. Então, se não tinha Estado, naturalmente precisava haver essa assistência social por parte das pessoas. Então, Deus determinou algumas leis que eram leis morais nesse sentido, né? Não leis civis no sentido de serem estatais. Eram leis morais, no sentido de que a pessoa que não fizesse não tinha um poder de polícia para prender essa pessoa ou qualquer coisa do tipo. Então eram leis morais nesse sentido. Deus então determinou essas leis para que houvesse a assistência social aos necessitados, aos desassistidos, aos mais pobres, ok? Hoje nós temos estados que prestam assistência social. Então o Estado se encarrega, por exemplo, de fornecer escola pública, hospital público, Bolsa Família, no caso do Brasil. Enfim, tem uma série de coisas que o Estado fornece para aqueles que são mais pobres, que são desassistidos. O correto seria a própria sociedade fazer essa prestação de assistência social. Mas hoje nós temos o Estado fazendo isso. A sociedade ajuda, as pessoas ajudam? Ajudam muito, muito. Mas o Estado também faz. E para que o Estado faça isso, evidentemente ele precisa cobrar impostos. Então, de certa forma, todos nós já prestamos auxílio aos mais pobres e aos necessitados através dos nossos impostos, queiramos ou não. Grande parte dos nossos impostos vai para essas instituições. E claro, eu não estou colocando aqui que o Estado é bonzinho e que o trabalho que o Estado faz é muito eficaz. A gente sabe que não é. Grande parte dos nossos impostos não chega em quem tem que chegar, grande parte dos nossos impostos vai embora em corrupção, vai embora em ineficácia e por aí vai. Mas o ponto existe uma grande parte também dos nossos impostos, de maneira eficiente ou não, que chega aos mais necessitados, ok? Então, a gente já ajuda os mais pobres, ok? E com um percentual muito acima de 3,33%, que seria os 10% dos mais pobres dividido por 3 anos, né? Já que era um dízimo pago apenas no terceiro ano. É muito mais do que 3,33%, ok? Ou seja, uma vez que o Estado ele já tira uma parte do nosso dinheiro, uma parte muito grande, para prestar assistência aos mais pobres, eu não acredito que nesse contexto em que a gente vive, em que o Estado faz isso, em que necessariamente você precisa separar este percentual para os mais pobres. Talvez você nem tenha esse dinheiro, esse recurso, justamente porque o Estado já tira de você, tira da sua renda, um dinheiro muito grande para ajudar os pobres, ou supostamente para ajudar os pobres. Então eu não acho que seja uma obrigação, um dever que nós separemos esses 10%, ok? E claro, mais uma vez, eu estou falando aqui como mínimo, né? O mínimo é 10%, né? E eu não acho que essa seja uma obrigação válida para
os nossos dias, justamente porque você tem um contexto totalmente diferente. Se nós vivêssemos em um contexto como o de Israel, em que você não tem um Estado, ou você não tem um Estado que presta qualquer tipo de assistência social, aí eu acredito que é uma obrigação, no mínimo, você separar esses 10%, que na prática seriam 3,33% por ano, né? Ou, enfim, a cada vez que você tiver uma renda, para os pobres. Aí seria uma obrigação, certo? No mínimo, o que já é muito pouco. Se você for pensar bem, por exemplo, esses 3,33% seria um pouco mais de R$ 66 se você ganha R$ 2.000 por mês, por exemplo. Né? Então a gente pode dizer que de fato isso aí é um mínimo. Né? Mas justamente pelo Estado cobrar muito imposto e muito mais do que esse valor, eu não acredito que seja uma obrigação do crente hoje separar este mínimo. Talvez ele não tenha este mínimo, inclusive, ok? Por outro lado, uma vez que a obrigação de ajudar ela é das pessoas e não do Estado, o certo seria nem existir Estado, enfim, esse tipo de... isso eu já falei em vários episódios, né? Estado é diferente de governo, existem governos estatais, governos contratuais, né? O certo seria não existir governo estatal, mas apenas governos contratuais, enfim, isso é assunto para outro episódio, mas o que eu quero dizer, uma vez que nem deveria existir Estado, a obrigação de ajudar é das pessoas, então o contexto é diferente, e isso, a meu ver, relativiza essa obrigação, mas ainda assim, se você tem condição de ajudar, de auxiliar, principalmente as pessoas que estão mais próximas de você, principalmente as pessoas da sua comunidade local, mesmo você já tendo o Estado roubando parte da sua renda, se você tem condição de ajudar ainda mais, ajude. Né? Me parece que esse é o princípio. Né? Então, o Estado já tira de mim, sei lá, 20% da minha renda. Mas se eu tenho condição, então eu vou ajudar as pessoas mais pobres. Porque essa é uma obrigação nossa, ok? Então eu acho que relativiza-se a questão do percentual mínimo, né? Então eu poderia ajudar com menos, mas não se relativiza a ideia de que essa obrigação é nossa. Então, mesmo o Estado nos acharcando, se a gente tem alguma condição, a gente deve ajudar as pessoas que estão necessitadas, até porque o Estado ele não consegue, justamente por ser ineficiente, ele não consegue ajudar todo mundo. Então, mesmo o Estado ajudando algumas pessoas, né, tirando o nosso dinheiro para ajudar algumas pessoas, ainda vai ter pessoas que vão precisar ser assistidas, que vão precisar ser ajudadas. E elas serão melhor ajudadas de maneira mais eficaz por nós do que pelo Estado, inclusive. Então, se a gente pode separar uma parte da nossa renda para ajudar os mais pobres, isso é bom, isso é importante, ok? Aí você tem, além do dízimo dos pobres, o dízimo das festas. O dízimo das festas seria aplicável nos dias de hoje? Eu acredito que não, porque evidentemente os gentios eles não têm a obrigação de comemorar as festas judaicas, em especial na Nova Aliança. Eles comemoram se quiser, juntamente com os judeus crentes em Jesus. Não há uma obrigação, ok? Então, como nós não estamos na obrigação de cumprir essas festas, e o contexto é outro, estamos no contexto da Nova Aliança, não estamos mais debaixo da nação de Israel, em um contexto teocrático, etc. Então, não me parece que a igreja tem que separar 10% para as festas de Israel, ok? Isso não faz sentido, realmente era uma obrigação específica para os judeus da Antiga Aliança naquele contexto. Agora, existe um princípio aqui, né? Que é o princípio de que você precisa separar algum dinheiro ou alimentos, ou seja lá o que for, né? Alguma contribuição para os eventos da igreja. Então, se a sua comunidade tem eventos, você precisa colaborar. Você não pode só participar desses eventos e não colaborar. Claro, se você tiver renda para colaborar. Se você não tiver, você só recebe. A igreja ela funciona dessa maneira. Quem não tem, só recebe. Quem tem alguma coisa para colaborar, ainda que pouco, vai ajudar proporcionalmente, ok?
Então não faz sentido você ter alguma renda, você ter alguma condição de ajudar, ainda que pouca, e você não ajudar com nada, ok? Aí você está sendo pesado para os seus irmãos, o que não faz sentido, certo? Então, assim como o dízimo dos pobres, o dízimo das festas, ele não tem muito contexto para ser exigido em termos de tem que ser 10%, tem que ser esse valor, etc. Não tem muito esse contexto, certo? Não me parece ser o caso. Então você tiraria esses 10% das festas e você tiraria também os 3,33% dos pobres e você poderia trocar isso por uma ajuda que você dá sem o percentual específico, se você puder, ok? Eu acredito que, pelo contexto, dá para você trabalhar dessa maneira. Agora, em relação ao dízimo dos levitas. Bom, por um lado, nós não somos judeus, não vivemos mais debaixo da antiga aliança, então, evidentemente, nós não temos nenhuma obrigação de sustentar levitas, de sustentar a tribo de Levi. Além do mais, também não existe mais nenhuma obrigação de sustentar sacerdotes, já que o sacerdócio humano, o sacerdócio judaico humano, tudo que se fazia no templo, o sacrifício de animais, tudo isso foi substituído por Cristo, porque no fim das contas tudo isso era figura de Cristo. Então quando Cristo veio, quando ele se sacrificou, tudo isso deixou de valer, cumpriu o seu objetivo e já não tem mais razão de ser. Então, se não há mais necessidade de sustentar levitas, se não há mais necessidade de sustentar sacerdote, então esse dízimo, em tese, por um lado, de determinado ângulo, ele não valeria mais para o contexto de hoje. Esse é um ponto de vista. No entanto, a gente precisa observar o seguinte: não temos mais sacerdotes hoje, não temos a obrigação de sustentar levitas, mas, como eu falei lá no início, nós temos pessoas que trabalham de maneira exclusiva, de maneira integral com o evangelho, com as coisas espirituais, tal como os levitas, tal como os sacerdotes de antigamente, ok? Então, o pastor ou o missionário, eles são sacerdotes? Não, pelo menos dentro da perspectiva protestante, não. Eles não são sacerdotes, eles não fazem sacrifício, eles não fazem aquilo que os sacerdotes faziam no templo de Jerusalém. Mas eles são pessoas que lidam com a comunidade, com a vida espiritual e com as coisas de Deus e com o evangelho o tempo todo, em tempo integral, exclusivamente. Eles precisam ser sustentados, assim como os levitas precisavam. Há muitos paralelos entre os levitas, entre os sacerdotes e os pastores e missionários. Os levitas, por exemplo, eles não tinham terra. Por quê? Porque eles foram escolhidos para estar no meio do povo e para ter todas aquelas atividades espirituais, etc. Ora, o missionário, muitas vezes, ele não tem uma casa, Ou se tem, ele não tem como estar nessa casa, porque ele está sempre viajando, ele está sempre indo para vários lugares, está sempre plantando igrejas, ele não tem um lugar certo. Ele fica um tempo num lugar. O missionário é um pouco nômade. O pastor, de certa forma, também. Existem pastores, e aí depende também um pouco da igreja, mas se você for pensar na igreja adventista, o pastor, ele pastoreia uma igreja, um conjunto de igrejas, pastor adventista distrital, por 2 anos, 3 anos, 4 anos no máximo. Depois ele já é comissionado para outra igreja, então ele está sempre viajando. Um dia ele está numa cidade, daqui a 4 anos ele está em outra cidade, outro estado, às vezes até outro país. Então essas pessoas, elas precisam do nosso sustento, elas precisam da nossa assistência. Elas são como se fossem os levitas, como se fossem os sacerdotes, nesse sentido de darem as suas vidas, de dedicarem as suas vidas à obra do Senhor, ok? Então não estou dizendo que o pastor é o sacerdote do Novo Testamento, não estou dizendo que os missionários são os sacerdotes ou são os levitas do Novo Testamento. O que eu estou dizendo é que existem muitas semelhanças. E aí o princípio do dízimo, que servia para essas pessoas, serve também para missionários e pastores. Eles precisam ser sustentados por um valor mínimo que seja regular e que seja proporcional,
Então parece que o dízimo levítico e o dízimo sacerdotal, eles continuam sendo aplicáveis a essa classe de pessoa, ok? Então eu não vejo nenhuma razão para que nós digamos, não precisa mais dar o dízimo, não precisa mais devolver o dízimo. Eu acredito que precisa, eu acredito que uma parte da nossa renda, uma vez que nós fazemos parte dessa comunidade espiritual, uma parte da nossa renda precisa ir para ajudar essas pessoas. E alguém poderia dizer assim, mas Davi, ok, concordo, mas por que tem que ser 10%? Por que não 8%, 5%, 2%, 1%? Ou por que não mais? Vamos lá, em relação a mais, já expliquei aqui. Dízimo é um mínimo. Então nada impede que você doe mais. Você pode doar mais. Não impedia no Antigo Testamento e não impede hoje. Tá? E a gente vai ver a importância disso logo mais. Agora, menos que isso, nós temos alguns problemas. Vamos lá. Em primeiro lugar, do ponto de vista bíblico, parece haver boa evidência para a ideia de que 10%, esse número 10%, ele é tratado por Deus como símbolo de mínimo, de algo mínimo. 10% é o menor valor que você pode dar, é o mínimo, é aquilo que menos que isso não faz sentido. Biblicamente falando, parece ser esse o raciocínio. Menos que 10% não faz sentido, ok? Então, você não conseguir separar 10% da sua renda para essas atividades que são regulares e que são tão importantes, é um sinal de que você tem algum problema relacionado à generosidade, ou talvez à organização financeira, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Porque esse é o mínimo. É como se Deus estivesse falando assim, olha, você pode dar mais, eu até espero que você dê mais, que você ajude mais, mas esse aqui é o mínimo que eu estou estabelecendo é isso aqui, né? Então há boa evidência na Bíblia de que o dízimo é o mínimo. O segundo problema é que a Bíblia, ela dá conta de que a nova aliança é superior, muito superior à antiga aliança. Então não faz sentido que na antiga aliança as pessoas dessem esses 10% aos levitas, e não só isso, como também 10% para os pobres, ou 3,33% se você for dividir na média, e mais os 10% para as festas, que também era, de certa forma, para os pobres, porque a obrigação do judeu era levar esses 10% para as festas e não gastar só com a sua família, mas com os necessitados, ok? Então também era para os pobres. Ou seja, no fim das contas, o judeu ele dava lá da sua renda quase 25%. Aí não faz sentido que agora na nova aliança, que é muito superior à antiga, a gente dê menos. Então quer dizer que na nova aliança a gente vai ser menos generoso que na antiga aliança? Não faz o menor sentido. A gente deveria ser mais generoso na nova aliança do que na antiga aliança. Então, mais uma vez, quando a gente pensa em termos de 10%, parece ser o mínimo do mínimo, né? Se eu não consigo o mínimo, então eu estou com algum problema, certo? Porque eu deveria doar muito mais, ser muito mais generoso. Finalmente, como eu falei lá no início, tudo que foi colocado na Bíblia foi colocado para nossa instrução. É claro, foi colocado em primeiro lugar para a instrução das pessoas que primeiramente estavam lendo, né? Os destinatários originais. Mas Deus, em sua soberania, ele inspirou a Bíblia de maneira tal que tudo que foi colocado para os leitores originais, para os destinatários originais, serve de instrução para nós hoje, serve de instrução para todas as gerações posteriores. É por isso que a Bíblia é a nossa regra de fé, prática e doutrina. Então não é à toa que Deus estabeleceu esses dízimos entre os judeus. E não é à toa que Deus colocou lá, antes mesmo da lei de Moisés, exemplos de pessoas dando o dízimo, devolvendo o dízimo. Isso é um indicativo de Deus de que precisa haver um mínimo e ele está estipulando esse mínimo como 10%. Então, a gente já viu pela própria lógica que doação precisa existir, que essa doação precisa ser regular, que essa doação precisa ser proporcional. Só que a gente não conseguiu chegar à conclusão, só pela lógica e pelo bom senso, de qual seria o mínimo, qual seria o percentual mínimo.
Mas você tem na Bíblia o percentual mínimo sendo estipulado por Deus. Há evidências, né, se você for ler a Bíblia como um todo, de que ele está estipulando isso como mínimo. É uma instrução para nós. Então, se a gente não tem ideia de o quanto que a gente vai estipular aqui. Bom, se Deus não tivesse falado nada, cada igreja fazia do seu jeito. Mas como a gente tem a instrução, como a gente tem Deus colocando lá vários exemplos, né, o exemplo na lei, o exemplo antes da lei, então por que não seguir essa estipulação, esse mínimo? Parece que Deus está dizendo, olha, tem que haver um mínimo, o mínimo é esse aqui. Vocês podem ir além se vocês quiserem, mas o mínimo é esse aqui. É isso aqui que eu vou requerer para mim. Né? E aí quando eu digo, né, Deus requerendo para si, Deus não precisa do nosso dinheiro, evidentemente. Mas aquilo que a gente dá para Deus, que a gente separa para Deus, a gente está separando para a obra de Deus. Então a gente está separando, por exemplo, para o pastor, para o missionário, para as atividades da igreja, para o auxílio dos pobres, enfim, todas essas coisas fazem parte da obra de Deus. Então quando a gente separa dinheiro para essas coisas, a gente está separando para Deus. Então veja, no fim das contas, quando a gente analisa tudo isso, a gente percebe que não faz o menor sentido que o dízimo seja abolido, que ele não seja continuado. Pelo contrário, o que nós deveríamos estar discutindo hoje é o quanto nós estamos dispostos a ir além do mínimo, né? E não discutindo o mínimo, ou discutindo se dá para ser menos que o mínimo. Isso não faz o menor sentido do ponto de vista da generosidade, do ponto de vista da piedade, do ponto de vista da bondade que Deus espera dos cristãos. E aí é nesse ponto que a gente pode discutir algo interessante aqui. Eu já estou me aproximando do fim do episódio. Os primeiros cristãos, em especial os apóstolos, eles raciocinaram desse jeito? Eles ensinaram o dízimo? E aqui existe uma questão interessante. Você não encontra, nem no Novo Testamento, nem nos primeiros 2, 3 séculos de igreja, referências explícitas à ideia de que o cristão deveria dar o dízimo. E aí calma, alguém poderia dizer assim, bom, se não existe, então não é para dar. Mas calma lá, por que que não existem essas referências? Existem algumas explicações, tá? A primeira explicação é que, do ponto de vista dos apóstolos e dos primeiros cristãos, nós deveríamos ser tão generosos, mas tão generosos, a ponto de dar tudo o que nós temos, se necessário fosse. Essa era a mentalidade do cristão. Quando você lê os primeiros capítulos de Atos, você percebe que as primeiras comunidades elas eram tão generosas que as pessoas vendiam as suas terras, vendiam tudo que tinham e dividiam as coisas e prestavam auxílio uns aos outros de uma maneira tão constante, tão abundante, que não faltava nada para ninguém. Isso acontece na comunidade ali da Judéia, logo que ela surge, isso acontece em várias comunidades. Inclusive você tem comunidades que Paulo elogia porque elas estavam doando mesmo sem terem condições, né? Elas estavam indo além das suas próprias posses, além do, enfim, elas estavam muitas vezes se tornando mais pobres e vivendo de uma maneira mais precária para doar para outras pessoas. Okay? O que Paulo, inclusive, nem exige. Ele diz que cada um deveria dar daquilo que tem e não daquilo que não tem. Ou seja, a questão da proporção, né? A proporção em relação à renda. Quem não tem, não é para doar. Mas a generosidade e a piedade dessas pessoas era tão grande que até mesmo quem não tinha muito, não tinha quase nada, ainda assim queria doar, queria fazer parte dessa ajuda, desse auxílio aos outros. Essa era a mentalidade dos cristãos do primeiro século e também do segundo e do terceiro século. Nesse contexto, não faz muito sentido você ficar discutindo qual deve ser o mínimo. O pessoal ia muito além que 10%, 20%, 30%, 40%. As pessoas eram muito abertas a auxiliar. Elas custeavam o missionário, elas custeavam o pastor, elas custeavam os mais pobres, elas iam além, elas simplesmente supriam as necessidades da igreja. Então não fazia o menor sentido ficar batendo nessa questão do mínimo. Um segundo ponto é que os apóstolos, eles não eram propriamente
teólogos, por mais que haja muita teologia e teologia profunda em seus escritos, mas eles eram muito mais pastores e missionários, ok? Isso significa que eles não ficavam em gabinetes pensando em questões teóricas para escrever e matar a nossa curiosidade, e não que esse seja o intuito de um teólogo ou a função de um teólogo, não estou dizendo isso, mas o que eu quero dizer o objetivo deles ao escrever, ao ensinar, não era simplesmente lidar com questões teóricas ou matar a nossa curiosidade. O objetivo deles era lidar com questões práticas, ok? Isso significa que se alguma teologia era produzida por eles, era sempre uma resposta a um problema prático de uma igreja local ou de um conjunto de igrejas locais. Ou, em alguns casos específicos, um problema prático da igreja mundial. Quando não existia um problema prático referente a determinada questão, nenhuma teologia sobre aquilo era produzida, porque não havia necessidade, porque eles não eram teólogos, muito menos teólogos de gabinete. Eles não estavam ali para ficar pensando questões teóricas e escrever sobre elas. Eles pensavam as questões práticas quando as questões práticas apareciam, e aí teologia era produzida em cima disso. É por isso que grande parte da teologia que a gente faz, ela se baseia em fragmentos de coisas que os apóstolos escreveram, e que eles escreveram muito pouco, porque não era um problema para aquela época ou para aquela região, porque, enfim, não fazia sentido falar sobre aquilo. Então, a questão do dízimo é uma dessas questões. Por que não há um desenvolvimento mais complexo, mais profundo da questão do dízimo? Não há teologia do dízimo que explique todos os pontos no Novo Testamento. Porque esse não foi um problema no primeiro século. E, portanto, uma teologia em cima disso não foi produzida. Isso significa que a gente não possa produzir uma teologia do dízimo? Não significa isso. A gente pode produzir com base em princípios bíblicos, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Isso não só em relação ao dízimo, mas em relação a outras questões. Mas não foi desenvolvido no Novo Testamento porque não era um problema para as pessoas daquela época. E por que não era um problema? Pelo que eu já falei. Não se debateu o mínimo, porque as pessoas já naturalmente, os cristãos naturalmente, desde o início, iam muito além do que seria o mínimo. Então isso acabou se tornando um não problema. Não surgiu essa discussão. Qual deve ser o mínimo? A gente deve dar 10%. Isso simplesmente não surgiu, porque os cristãos iam muito além disso. Isso só vai surgir como uma questão, como uma discussão, séculos depois. Que aí se começa a pensar, muito provavelmente em resposta a problemas dessa outra época, começa a se pensar qual deve ser o mínimo. Né? Esse dízimo que existia no Antigo Testamento serve para o Novo Testamento? E aí por aí vai. E aí começa a se desenvolver uma teologia nesse sentido. Um terceiro ponto é que os apóstolos viveram em uma fase de transição, assim como os demais cristãos. Você tinha um judaísmo com uma série de práticas que deixaram de fazer sentido quando Jesus se sacrificou e depois ressuscitou, né? Como, por exemplo, o sacrifício de animais, tudo que o sacerdote fazia no templo, etc. E aí, nessa fase de transição, você tem, primeiro, pessoas que vão continuar fazendo o que faziam antes, né? Então você tinha gente que aceitou Jesus, mas continuava indo no templo sacrificar. Em um primeiro momento você tem essa fase de transição, né? E segundo, talvez pessoas com dúvida em relação ao que deveria continuar e o que deveria cessar, ok? Isso tudo acontece numa fase de transição. E aí é que vem a questão. Se você tinha inicialmente ali, vamos lá, Jesus morreu, ressuscitou, e agora muitos judeus se tornaram crentes em Jesus, mas você tem essa fase de transição, ainda não há muita explicação sobre o que cessou, o que deve continuar. E aí você tem aquele judeu que continua dando o dízimo dos levitas, inclusive o templo ainda não tinha sido destruído, então ainda tinha serviço no templo, ele ainda dava o dízimo dos levitas, ele ainda dava o dízimo das festas, ele ainda dava o dízimo dos pobres.
não faria sentido cobrar deste judeu crente o dízimo, porque ele já dava todos os dízimos que a lei estipulava. Okay? Então faria mais sentido cobrar, ou melhor, pedir a esse judeu crente, que agora congregava em uma comunidade de crentes em Jesus, pedir doação, e não dízimo, porque dízimo era uma coisa que ele já dava no templo, ele já dava os dízimos estabelecidos por lei. Okay? Então, o mais natural é pedir doação. Okay? O gentil, por sua vez, ele não entrava nessa lógica de dízimo, porque os dízimos eram coisa para judeu, né, no Antigo Testamento. Não tem nenhum indício de que o gentil ele era obrigado a dar o dízimo, né? Embora talvez fosse algo opcional, e talvez alguns gentios fizessem isso também, mas não existe nenhum indício de que era obrigatório. Mas se pedia do judeu crente doação para as coisas da igreja, seria razoável que você pedisse ao gentil a mesma coisa, doação. Então, não faria muito sentido você desenvolver uma teologia do dízimo específica para o gentil, mas não para o judeu, porque o judeu já estava dando os outros dízimos da lei. Então, veja, por conta dessa fase de transição, eu acredito que não há um desenvolvimento de uma teologia do dízimo para a igreja num sentido mais profundo, mais complexo, mais detalhado, né? Simplesmente, de um ponto de vista prático e pragmático, a comunidade surgiu e disse, olha, a gente precisa custear um monte de coisa, a gente precisa ajudar os pobres, a gente precisa custear o evangelho, os missionários, os pastores e por aí vai. Então, vamos ajudar, galera? E as pessoas que agora aceitavam a Jesus e mudavam completamente a sua vida, porque o evangelho faz isso na vida das pessoas, elas simplesmente diziam, vamos, claro, vamos ajudar, vamos suprir todas as necessidades da igreja. E é isso e acabou. Então veja, não se criou um contexto no primeiro século em que se precisava discutir qual seria o mínimo. Não, simplesmente disse, nós temos tais necessidades e todo mundo resolveu suprir. O que mostra como que a mentalidade da época era muito mais misericordiosa, piedosa, benevolente que a nossa. E aqui é até uma questão interessante, porque veja, Jesus quando fala do dízimo no Novo Testamento, o Novo Testamento tem 3 vezes a palavra dízimo. E uma delas é Jesus falando com os fariseus. E ele diz assim, olha, vocês dão o dízimo até das suas plantinhas do quintal, né? Da hortelã, do cominho, vocês vão lá e separam ali 10% ali para dar o dízimo. Mas vocês ignoram os preceitos mais importantes da lei. E aí ele vai falar da misericórdia, da justiça e da fidelidade. Então veja, os cristãos do primeiro século, eles eram o oposto desses fariseus. Eles não ignoravam os grandes princípios da lei. Então, não é que eles não separavam 10%, eles iam muito além disso. Por quê? Porque eles eram justos, porque eles eram misericordiosos, porque eles eram fiéis. Então 10% era o mínimo, ninguém nem pensava nisso, era pouco demais. Eles iam muito além disso. E por isso essa discussão ela se tornou algo desnecessário no primeiro século. E não deixa de ser interessante que nessa passagem Jesus vai dizer para os fariseus justamente que eles deveriam fazer essas coisas, ou seja, dê o dízimo até das suas plantinhas, mas sem ignorar os preceitos mais importantes da lei. Isso é o que mais importa. Então, faça as duas coisas. Ou seja, é para deixar de dar o dízimo? Não, mas isso é o mínimo. Você pode ir muito além disso. Você deve ir muito além disso, né? É uma questão de fidelidade, de justiça, de misericórdia. E aí, claro, indo para o Novo Testamento, você vai encontrar várias passagens falando sobre a necessidade de doação, sobre a necessidade de doação regular,
sobre a necessidade de doação proporcional. Tudo isso tem no Novo Testamento. Eu não vou citar as passagens aqui, eu estou passando todas essas referências bíblicas por alto, né? Falei de Abraão, falei de Jacó, e eu não estou abrindo a Bíblia aqui para poder falar sobre essas referências, porque senão o vídeo ia ficar muito grande. Mas se eu lembrar, eu até coloco essas referências todas na descrição do vídeo. O ponto é, tudo isso está na Bíblia. Então, a gente pode concluir, sem muita dificuldade, que o princípio do dízimo continua válido. A gente deve separar este mínimo para Deus, para as coisas de Deus, para sustentar os missionários, para sustentar os pastores, para sustentar a obra evangelística da igreja. E eu acho que talvez algo que mude a sua mentalidade em relação a isso, caso você questione o dízimo, é o seguinte: você faz parte de uma comunidade local. É correto, é justo, é esperado que você ajude essa comunidade. Ao mesmo tempo, não parece ser correto que você faça parte dessa comunidade, você tenha uma renda, você se beneficie dos serviços dessa comunidade, daquilo que essa comunidade produz de bom, da pregação, dos louvores, da comunhão com os irmãos, dos eventos, e, no entanto, você não ajude em nada. Você acaba sendo um peso para esses irmãos e, do ponto de vista espiritual, você não está sendo grato a Deus. Deus é aquele que te dá todas as coisas. Ele é que permite que você trabalhe, que você tenha o seu salário, que você tenha a sua renda, se é que você tem. Se você não tem, você tem que ser ajudado, né? Você não tem condição de ajudar. Mas se você tem, você deve ajudar. Então você acaba sendo infiel a Deus se você não tem esse coração de ajudar as pessoas desassistidas, ajudar quem trabalha exclusivamente com o evangelho, coisa que, né, talvez você não faça. Então, se você não faz, você precisa ser a pessoa que ajuda, que patrocina, e por aí vai. Então o dízimo ele acaba se tornando algo muito relevante por conta disso. E é o mínimo que você pode fazer, o mínimo que você deve fazer. O seu foco não deve ser se você precisa dar 10% ou não, se você pode dar menos que 10%. O seu foco deve ser em, poxa, como eu posso ajudar mais as pessoas? Como eu posso exceder esses 10%? Como eu posso ser muito mais bênção na vida das pessoas do que eu tenho sido hoje? Esse deve ser o seu foco. E aí, nesse sentido, nem importa muito se você acredita na continuidade do dízimo ou não, porque no fim das contas, nós cristãos fomos chamados para sermos os mais misericordiosos e piedosos e bondosos quanto possível. Então, mesmo que você não acredite na continuidade do dízimo, certamente você precisa ser mais misericordioso, mais bondoso do que as pessoas que viviam debaixo da antiga aliança. Se elas, dentro de uma aliança que era inferior, elas separavam ali 23,33% da sua renda para as coisas de Deus, por que você separa menos que isso, né? Muitas pessoas, elas questionam o dízimo porque por trás dos seus questionamentos, elas querem doar menos, elas querem ter uma obrigação menor para com Deus. Isso revela um coração problemático, um coração que não está disposto a ajudar, que não está disposto a doar. E isso certamente não tem a ver simplesmente com percentuais, tem a ver com um coração que precisa amadurecer, que precisa amar mais. Então, que nós sejamos mais generosos, independentemente da visão que a gente tem da continuidade ou não do dízimo. No fim das contas, se nós formos muito generosos, essa questão do mínimo, ela não vai fazer muita diferença, porque todos nós iremos acima do mínimo. Muito bem, eu vou ficando por aqui. Espero que o ouvinte tenha apreciado o episódio. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.